Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre o acordo que o Trump chegou com Xi Jinping sobre o TikTok. Eu acho que é uma excelente notícia isso, tá? E eu vou aproveitar e vou falar aqui sobre uma coisa que está me preocupando bastante, tá? Eu estou vendo muita gente da direita dizendo que não, que temos que regular o Discord, porque as pessoas que planejaram o ataque ao Charlie Kirk usaram o Discord. Gente, vocês percebem que vocês estão usando o mesmo discurso da esquerda, né? Estão querendo censurar a liberdade de expressão. Tomem cuidado com isso. Não, o certo não é isso. Isso é coisa de socialista de direita, o cara que quer fazer a mesma coisa que a esquerda, só que do outro lado, né? Ah não, a esquerda reclamava que tinha que censurar as redes sociais por causa de ataques à esquerda. Então agora eu vou dizer que vou censurar as redes sociais por causa de ataque da direita. Percebam o erro que é isso. O correto é a liberdade de expressão. Sim, o que aconteceu com Charlie Kirk foi um absurdo, tem que ser combatido, tem que ser verificado, mas não com censura. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Vanderlei da Sauna Gay, Edson G e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump anunciou uma reunião com Xi Jinping, falou sobre avanços na negociação do TikTok e depois chegou a dizer que fecharam o acordo, que já está definido como é que será o acordo do TikTok aqui, ó. Acordo do TikTok dará aos americanos 6 das 7 cadeiras do conselho do TikTok e o algoritmo ficará controlado pelos americanos, né? A empresa continua sendo uma empresa chinesa, mas o conselho de administração dela vai ser americano, principalmente pelo Ellison, o pessoal da Oracle. Né? Então aqui, ó, o acordo prevê que a ByteDance detenha menos de 20% com novos investidores, incluindo a Oracle, o Andreessen Horowitz e uma firma de private equity, Silver Lake Management LLC, que é uma outra empresa de investimento. Lembra, qual que é o problema do TikTok, né? O pessoal acusa a China de manipular o algoritmo para fazer a cabeça de americanos, né? Que está usando para fazer propaganda da China e coisa e tal. Eu não vejo problema nenhum nisso. Propaganda todo mundo faz. Os Estados Unidos faz propaganda também nas redes sociais, não tem diferença nenhuma. A questão toda é que você não pode ver propaganda como igual a controlar a pessoa, não é controle, né? Um exemplo que o pessoal coloca, né? Ah, mas e se a China, se os Estados Unidos for fazer uma guerra com a China pode usar o TikTok para insuflar a população brasileira, a população americana contra os Estados Unidos? Meu amigo, aí, se acontecer uma guerra dos Estados Unidos com a China, aí você desliga o TikTok nos Estados Unidos, pô, pronto, resolvido o problema, né? É lógico que a gente está falando de uma situação aqui em que estamos em paz com a China, não há uma briga direta com a China nesse momento. E as pessoas são capazes de diferenciar propaganda de... ninguém fica certo por propaganda. Você pode ter uma tendência maior, é verdade, mas isso não quer dizer que você vá necessariamente para lá. É aquele dilema que eu falo sempre para vocês. Se as pessoas não têm livre-arbítrio, se elas não decidem o que elas fazem, então, meu amigo, a humanidade já é um caso perdido, esquece, não tem solução para a humanidade. É por isso que eu acredito no contrário, eu acredito que o ser humano ele tem livre-arbítrio. Ele pode ser influenciado, é lógico que pode ser influenciado, é por isso que existe propaganda. A gente é influenciado o tempo todo, mas no final das contas, quem toma a decisão é a gente. Então não tem essa história, né? Tem que ter o livre-arbítrio, tem que ter a capacidade pessoal, individual, de tomar as melhores decisões para si. Ninguém é diretamente controlado, seja lá por o que for, pela esquerda, pela direita, pelo TikTok, pela China, pelos Estados Unidos. Enfim, então aqui, ó, a Oracle atuará como provedora de segurança do TikTok e monitorará o aplicativo para garantir a segurança, para evitar roubo de dados, esse tipo de coisa, trabalhando com o governo dos Estados Unidos, e os dados dos americanos serão armazenados nos Estados Unidos sem acesso da China através da Oracle, o que é excelente. A Oracle é uma empresa de banco de dados muito conhecida lá nos Estados Unidos, muito usada aqui no Brasil também, praticamente tudo aqui no Brasil usa a Oracle como base de dados, né? É uma história de sucesso impressionante do Larry Ellison, né, que começou com esse negócio de banco de dados relacional lá atrás e fez um sucesso danado e conquistou o mundo inteiro com essa empresa dele. Hoje em dia ele é multimilionário, uma das pessoas mais ricas do mundo, e fala muito pouco, né? Eu acho que a frase que mais me marcou do Larry Ellison é quando ele disse que, não, gente, o dinheiro não traz a felicidade. Depois do 5º bilhão de dólares faz muito pouca diferença, né?
E eu tento concordar com ele. Se não concorda também, depois do quinto bilhão de dólares, deve fazer muito pouca diferença mesmo. O problema é para nós, que não chegamos nem no quinto bilhão de dólares ainda, né? Ou que não conseguimos nem nenhum milhão de dólares, quanto mais 1 bilhão de dólares, quanto mais 5 bilhões de dólares. Eu fico imaginando que depois do quinto bilhão de dólares realmente faz muito pouca diferença, entendeu? Ter 5, 10, 20, 30, né, não faz diferença. O Larry Ellison, para quem não sabe, tem uma coleção de aviões. Ele gosta de avião, ele gosta de pilotar avião. Então ele tem uma coleção de aviões para ele pilotar lá na casa dele, né? Assim, eu concordo. Depois do quinto bilhão de dólares deve fazer muito pouca diferença realmente, né? Tá vendo? O dinheiro não traz felicidade. Você aí reclamando aí, ó, que dinheiro não traz felicidade para você. O Larry Ellison tá explicando. Depois do quinto bilhão não faz mais diferença nenhuma. Mas enfim, é um cara inteligente pra caramba, com certeza. E vai ajudar o governo americano nisso. Então, lembrando dessa história, tem muita gente criticando o Trump por isso lá nos Estados Unidos, tá? Porque acha que devia cancelar o TikTok, porque o TikTok está influenciando as crianças americanas e está fazendo mal à juventude americana e não sei o que lá. Eu sou contra isso, sempre fui contra isso, até quando o Trump no primeiro governo dele falou também em cancelar o TikTok, coisa e tal, mas não fez nada, né? Daquela época eu já falei, eu sou contra isso é contra a liberdade de expressão. Ah, mas tem propaganda chinesa. Tem, mas meio que foda-se, né? Tem propaganda de todo mundo faz propaganda de tudo, né? E aí depois veio o Biden sim passou a lei que ia tirar o TikTok se não vendesse para uma empresa americana. E no caso, acabou que não aconteceu isso, agora o Trump está voltando atrás e fez esse acordo aqui. Não vai vender totalmente, porque qual que é o grande problema de vender o TikTok nos Estados Unidos? Ninguém tem dinheiro para comprar, meu amigo. O TikTok tem um valor de mercado enorme, monstruoso, muito grande. Ninguém tem grana, bufunfa, nota de dólar uma em cima da outra para comprar esse negócio. Aí veio o Larry Ellison, ele tem bastante dinheiro, né? Como ele falou, ele não se importa, acima do quinto bilhão faz pouca diferença realmente. E aí eles conseguiram comprar uma parte significativa do TikTok. Não compraram tudo, mas compraram uma parte significativa do TikTok a ponto de satisfazer o governo Trump. Acho uma ótima medida. O governo Trump está fazendo o correto. Está colocando a liberdade de expressão acima de qualquer coisa. Essa ideia de que não vamos fazer censura do nosso lado. A esquerda quer fazer censura para proteger o lado deles, a gente vai fazer censura para proteger... Não, isso prejudica. É ruim no final das contas, né? Até porque, lembrem-se, nessa disputa das ideias, nós da direita, nós libertários, estamos ganhando essa disputa das ideias. Então, querer fazer censura de um lado ou de outro é ruim pra gente. A gente está ganhando o jogo, a gente não precisa fazer censura. Ah, mas o caso do Charlie Kirk foi um absurdo. Eu concordo, o caso do Charlie Kirk foi um absurdo. Mas isso pode piorar, porque, veja, o governo americano, nesse momento, está com o Trump. Mas eu acredito que ele vai continuar, os republicanos vão continuar depois do Trump. Mas quem garante? Pode ser que entre um democrata. E aí, vai virar essa mesma armadilha de censura que o pessoal está querendo? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. O chefe de um comitê na Câmara dos Deputados chamou o CEO do Discord, da Steam, do Twitch, do Reddit, para falar na Câmara sobre radicalização de usuários em fóruns online. Repara como é que não é a mesma narrativa que a esquerda fala para calar o pessoal da direita. Não porque as redes sociais, os algoritmos estão radicalizando as pessoas para a direita. Aí aqui é o pessoal criticando a questão do assassinato do Charlie Kirk, porque o assassino tinha ligação, estava num fórum do Discord, coisa e tal, e foi radicalizado nesse fórum do Discord, então a culpa é do Discord. Olha o risco que é isso. Parem com esse tipo de coisa. Não, isso aqui é ruim. Isso não vai trazer nada de bom pra gente. Isso aqui é censura do mesmo jeito. Ah, mas a gente vai criar agora para censurar a esquerda. Então tá bom, porque a gente vai ser... Não, não vai. Isso vai acabar sendo usado contra a gente. Toda a arma que você dá ao governo acaba sendo usada contra você, inevitavelmente, mais dia menos dia. A ideia, o que o Trump está fazendo é o correto, você ficar atrás, você não censurar. Deixa a sociedade, a própria sociedade civil definir as coisas, né? Enfim, eu tenho muito medo, porque eu tenho visto algumas pessoas aqui no Brasil com essa ideia também. Não, porque temos que censurar o Discord, temos que censurar porque o Charlie Kirk, olha o absurdo, temos que fazer... Não, peraí, vocês estão fazendo a mesma coisa que a esquerda está falando. É a mesma ideia, de que tem que censurar a direita porque extremismo e coisa e tal. Não, não tem que censurar ninguém. Deixa a internet livre, é para isso que ela existe, é para isso que ela funciona, né? E agora, outra coisa que tem nessa informação aqui é Fernão Lara Mesquita traz aqui no blog dele
uma revolução da mídia que pode mudar a cara dos Estados Unidos. O que está falando aqui? O Larry Ellison, que é o fundador da Oracle, hoje em dia ele tem 81 anos de idade, é um senhor de idade, é um dos homens mais ricos do mundo, ele já é um grande acionista da CBS, da Paramount, da CNN, da HBO, e tem agora uma fatia significativa do TikTok na mira dele, né? O filho dele, o David Ellison, é que embarcou a família no rumo das indústrias de entretenimento e informação. Então não é o Larry Ellison propriamente, é o filho do Larry Ellison que está fazendo isso. Foi ele que comprou com uma pequena fortuna a Paramount Skydance, a última, que hoje é a última empresa, né, fundada por eles, né? Semanas após o fechamento do negócio, em agosto, ficou claro que os Ellison, ao contrário do Jeff Bezos, o Jeff Bezos é o da Amazon, que comprou o Washington Post, e o Mark Benioff, que comprou a Time, eles não estavam só por esporte, estão levantando dinheiro para mais um monte de coisa, eles querem fazer um mega império de informação. De novo, se é isso, eu acho que o cara tá errando, porque mídia tradicional, cara, não é mais importante hoje. O Elon Musk fez muito melhor comprando X do que essas compras todas que eles fizeram aqui de jornais e coisa e tal. Agora, uma coisa importante é que os Ellison são republicanos, tá? Eles são, o foco dele, eles apoiaram o Trump e são republicanos. Mas, de novo, eu temo isso. Isso não é bom, nem para um lado nem para o outro, né? A liberdade de expressão tem que ser absoluta para todo mundo. Não é só para a direita ou só para a esquerda. Hoje em dia a gente tem um monopólio da mídia tradicional socialista pela esquerda. Eles usam isso para bater na direita. Isso é ruim pra caralho. Isso é muito ruim. Mas igualmente ruim seria a direita ter um monopólio sobre a mídia de informação, a informação tradicional, né? Os jornais tradicionais. Nem uma coisa nem outra é bom. O bom é você ter liberdade de expressão, todo mundo falar. O Ellison também querem querem mover a CBS News para a direita. A CBS hoje em dia é extremamente esquerdista. E estão negociando também a aquisição do The Free Press, que é uma publicação fundada pela Barry Weiss, que é ex-editorialista do New York Times e que foi cancelada por ser muito de direita, né? Enfim, ou seja, parece um projeto muito bacana, mas, de novo, eu tenho medo dessas coisas, cara. Eu não quero que a mídia vá para o lado da direita. Eu não quero censura do lado da esquerda, censurar a esquerda. Não, liberdade de expressão para todo mundo. Isso é o ideal, né? Aliás, tem uma outra coisa também. Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre essa reportagem aqui da Folha de São Paulo. Diferentemente do que diz Trump, extremismo de direita lidera casos de violência política nos Estados Unidos. E eu fiz o vídeo, eu mostrei os dados e coisa e tal, falando que isso aqui é lorota. Isso aqui fala caso de pessoas que foram presas. Isso aqui é o número de pessoas que foram presas por protestos políticos considerados violentos. Tem pessoas que foram presas porque estavam protestando em frente de clínicas de aborto. Teve pessoas que foram presas porque mandaram cartas para associações, ou seja, ok, é ruim, eram cartas com ameaças e coisa e tal, era coisa ruim, mas no final das contas não é uma agressão, não é uma morte, né? Não é dar tiro numa pessoa, né? Eram outros. Agora, isso tudo aqui, esse gráfico aqui foi tirado desse projeto aqui, The Persecution Project, que mostra justamente as pessoas que foram condenadas por atos de violência política, né? E aí tem realmente um monte de gente da direita, que um monte de gente da direita confirmado. E aí, eu me toquei de uma coisa que eu esqueci de falar naquele vídeo que eu vou falar aqui agora. Isso daqui prova, na verdade, um outro ponto, que a pessoa da direita é muito mais perseguida do que da esquerda. Os terroristas da esquerda, e isso é uma verdade, eles conseguem atirar, matar o Charlie Kirk e coisa e tal, e se não tivesse uma reação muito grande, se o Trump não fosse presidente dos Estados Unidos, talvez o cara saísse livre disso aí. Ou seja, o pessoal da esquerda tem uma vida muito mais fácil. É só você ver o caso da Antifa, que o Trump agora decretou como uma organização terrorista. É muito comum esse pessoal da Antifa fazer as maiores barbaridades e saírem livre. Esse caso aqui do Andy Ngo mostra muito isso, né? O Andy Ngo é um cara de direita, um jornalista de direita que justamente documenta Antifa, né? E ele conta que o caso em que ele foi descoberto fazendo uma reportagem no meio da Antifa e o pessoal perseguiu ele, bateu nele, ele estava todo sujo de sangue. Tem vídeo, tá? Tem tudo aqui, o pessoal vendo aqui, ó, o pessoal batendo nele, coisa e tal, tudo guardado em vídeo. Ele se refugiou num hotel e coisa e tal. E adivinha quantas pessoas da Antifa foram perseguidas e punidas pelo promotor lá? 0, bolota, nenhuma. É por isso que tem esses números maiores para a direita aqui. Não é que a direita faça mais coisas do que a esquerda, é que a esquerda é protegida
pelos promotores lá dos Estados Unidos, né? E a gente está falando aqui de casos que não é morte. Isso aqui não são casos de violência com morte, são casos de perseguição de diversos tipos de coisas que aconteceram. Dá uma olhada nesse vídeo meu aqui, eu vou deixar o link desse vídeo meu na descrição desse vídeo para você entender esse gráfico que eu expliquei direitinho lá no meu outro vídeo, mas esse aspecto eu não falei no meu outro vídeo e me toquei nisso agora. Isso aqui, na verdade, é um argumento a favor da direita e contra a esquerda. Mostra como o pessoal da direita é mais perseguido do que o pessoal da esquerda. E a gente não quer isso, a gente quer igualdade, a gente quer liberdade de falar. Não queremos ninguém perseguido, não queremos perseguir a esquerda igualmente. A gente quer a liberdade para todo mundo. De coisas não violentas, evidentemente. As coisas violentas têm que ser punidas porque ferem o PNA. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.